dando continuidade, transformação isocórica e equação geral dos gases, que foi aquela que eu passei na aula anterior para resolver os exercícios, mas vamos repetir ela aqui com vocês. Aqui, o esquema geral de transformação isocórica. Iso, novamente, significa igual. Córica é a palavra que a gente usa para volume constante. Também pode ser utilizada a palavra isovolumétrica, tanto faz. Existem os dois nomes para o mesmo estudo. Aqui, voltando, nós temos pressão, volume e temperatura. Não são essas três variáveis que nós trabalhamos? Nesse caso aqui, que é uma transformação isocórica, o volume é constante. Então, a gente tira ele da jogada, porque o volume inicial vai ser igual ao volume final. E eu vou ter variação da pressão e da temperatura. Transformação isocórica. As transformações isocóricas ou isovolumétricas são aquelas em que o volume do gás permanece constante. Lembrando que o recipiente tem que ser rígido, que não se deforma, tá? Para poder fazer esse tipo de estudo. O volume não muda, isovolumétrica, apenas pressão e temperatura variam. Relação entre pressão e temperatura. Agora vamos estudar o que acontece com pressão e temperatura quando o volume é constante. Se a temperatura absoluta do gás dobra, a pressão também dobra. Elas são, então, diretamente proporcionais. Por quê? Vamos lá. Se eu tenho um recipiente, nesse recipiente eu vou dar temperatura a ele, as moléculas vão entrar em constante agitação, em maior agitação. Vão absorver a energia, o movimento elástico que elas possuem, né, elas vão começar a colidir com maior, em menos unidade de tempo, né? A velocidade delas aumenta, então elas vão ter maior colisões em menor unidade de tempo. Se tem maior colisão, o que vai acontecer? A pressão vai aumentar. Então, se a temperatura aumenta, a pressão aumenta para a transformação isovolumétrica. Se a temperatura absoluta é reduzida à metade, a pressão também será reduzida à metade. Aqui está escrito, ó, isso ocorre com o aumento da temperatura. As partículas do gás se movimentam mais rapidamente e colidem com a força contra as paredes do recipiente. Exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Esse material vai escritinho aí, junto com o vídeo aqui da aula, ok? Continuando. Quem observou isso? Também Gay-Lussac. Ou, aqui é a lei de Gay-Lussac, ou segunda lei de Charles. E também observou esse tipo de comportamento dos gases. Lembrando que tem que ser um sistema fechado no qual o volume permanece constante, a pressão exercida por uma determinada massa do gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Portanto, se a pressão aumenta, a temperatura também aumenta. Concluindo umas coisinhas aqui. O único que tem a proporção inversa é isotérmica, tá? A isobárica e a isovolumétrica, que no caso também pode chamar de isocórica, as duas outras variáveis aumentam ou diminuem proporcionalmente. Resumão para vocês, ok? Forma matemática, interpretação. Vamos lá. Lembra daquela lei geral que eu falei? Aqui, para fazer algo que está ocorrendo, a transformação isocórica, você vai usar P sobre T, que é igual a P sobre T. Primeiro, condições iniciais, do outro lado, condições finais. Uma coisa que eu preciso conversar com vocês. Aqui nesse caso, a gente vai utilizar as temperaturas, certo? Para fazer os cálculos. Gente, as temperaturas, elas devem ser colocadas sempre em Kelvin. Essas fórmulas, elas estão a temperatura é sempre na unidade Kelvin. Se por acaso você jogar em Celsius, você vai errar todo o cálculo. Não adianta querer fazer que não vai dar certo. Então, como que eu faço para transformar Celsius em Kelvin? Da seguinte forma, ele vai te dar a temperatura em Celsius. Para você transformar em Kelvin, basta pegar o que está em Celsius e somar 273. Simplesmente isso. É só somar, professora, é só somar. Pega a temperatura em Celsius,
soma 273, que vai dar a temperatura já em Kelvin, ok? Vamos para a representação gráfica da transformação isocórica. Vamos lá. Eixo. Eu tenho aqui o eixo da pressão, o eixo da temperatura, e olha o que acontece. Vocês estão vendo aqui que ela é uma linha, uma reta inclinada? Parece muito com a transformação isobárica, né? Só que muda os valores que estão no eixo. Aqui é pressão, do outro lado é temperatura. Pressão e temperatura. Isso aqui está representando o quê? Volume. Observando aqui, ó. 1 e aqui 2. 1 e aqui 2. Se a temperatura, vamos dizer que é 10 Kelvin, e aqui vai para 20 Kelvin. Se a temperatura aqui é 10 Kelvin, nesse ponto A aqui, a pressão é 1. Aí vai começar a caminhar aqui em cima, no ponto B. A temperatura não dobrou? Olha o que aconteceu com a pressão. Também dobrou. Então, são diretamente proporcionais. Se a pressão aumenta, a temperatura aumenta igual. Se a pressão aumentou 2 vezes, a temperatura vai aumentar 2 vezes. Se a pressão triplicou, a temperatura será triplicada. Isso é a segunda lei de Gay-Lussac. Tá ok? Agora vamos para as equações gerais dos gases. É aquela que eu dei aquela canjinha na aula anterior para vocês. Que é a seguinte. Antes, a condição inicial é PV sobre T. Condição final, PV sobre T. É a equação geral dos gases. Essa equação é válida para a mesma quantidade de gás, antes e depois da transformação, tá? Então, aqui são as condições iniciais e aqui é a condição final. Então, eu utilizo aqui, ó. Se for isotérmica, eu tiro a temperatura, fica só a parte de cima. Se for isobárica, eu tiro a pressão, vai ficar V sobre T e V sobre T. Se for isovolumétrica, eu já tiro o volume, fica P sobre T e P sobre T. Representação gráfica da equação geral dos gases. Observe isso. Alguns exercícios gostam muito de interpretação gráfica, então é bom que vocês saibam interpretar. Dá uma olhada aqui, ó. Equação geral dos gases. Se você pegar aqui no ponto A, nesse ponto A aqui eu tenho volume e tenho uma certa pressão, tá? E aqui são temperaturas. Aqui seria a temperatura, a origem da temperatura. Quanto mais distante da temperatura da origem, maior a temperatura. A temperatura 3 é maior que 2, que é maior que 1. A menor de todas é a 1. Aí aqui eu tenho aqui, ó, o A. O A não teve, o A para o B. Vamos fazer do A para o B. Do A para o B não teve mudança de temperatura, temperatura constante. Só que o volume estava, tipo, vou colocar aqui 4. E aqui o volume, a pressão era 1. Na hora que passou, vou vir aqui, ó, no ponto B. Aqui era 2, ali era 2. Olha o que aconteceu. Quando aqui, no ponto B, o volume era 2, aqui foi para 4. Quanto que no ponto A era 1, o que aconteceu foi para 2. Então, são inversamente proporcionais. Como que eu estou olhando aqui, ó? No A, o volume era de 4, condição inicial, e a pressão era 1. Isso aqui é condição inicial. No ponto B. No ponto B, que é o estado intermediário, vai ficar o volume foi reduzido para 2 e a pressão foi para 2. O volume B, o volume inicial para o volume B, o que aconteceu? Dobrou. E a pressão reduziu pela metade. Por quê? Porque isso aqui é temperatura constante. Agora, se eu pulo do B para o C, o que está acontecendo? Variação de temperatura. B e C. Está mudando a temperatura. Sabe? A temperatura está mudando, então eu já tenho mais outras variáveis que está acontecendo aqui. Então, pessoal, é assim que a gente observa, tá? O gráfico da pressão volume apresenta curvas chamadas isotermas.
Cara isotérmica corresponde a uma temperatura constante. Quanto maior a temperatura, mais afastada do eixo será a curva. Então, isso aqui é a equação geral dos gases. Resumo final. Nós temos a transformação isocórica, que é enunciada pela lei de Gay-Lussac. E temos a equação geral dos gases, que relaciona pressão, volume e temperatura, que é essa aqui, ó. Pressão, volume sobre temperatura é igual a pressão, volume sobre a temperatura inicial e aqui final. Aqui são as dicas de como a banca cobra e como não errar. Então, olha aqui, palavras-chave. Quando ele falar recipiente rígido, quando ele falar volume constante e quando ele falar temperatura em Kelvin, isso aqui derruba muito aluno, tá? Porque você sempre erra a temperatura. É uma transformação do tipo isocórica. Isocórica que o volume é constante. Dicas da equação geral dos gases. Elas olham quando as três grandezas variam, não é claramente isotérmica, isobárica ou isocórica. A Baxas Gran Rio gosta, ela gosta de comparar estado inicial e final, ou seja, transformações gasosas, e cobrar raciocínio, e não substituição mecânica. Ah, pega a fórmula ali, substitui e calcula. Não dá certo, tá? Ela gosta de interpretação, de saber o que aconteceu.